O cor do assento 12F, de uma opulência quase ofensiva, representava um valor superior a 3 meses da renda de Paulo Pereira. Ele sabia-o porque fizera o cálculo mentalmente enquanto ajudava o seu filho de 6 anos, Diogo Silva, a apertar o cinto no assento de classe executiva. Uma cortesia de upgrade para veteranos. Nenhum deles parecia pertencer àquele ambiente. Os dedos de Diogo agarravam o modelo de um F-16 Fighting Falcon, um brinquedo gasto e arriscado. A sua pintura estava lascada por 1000 batalhas imaginárias travadas no chão do seu pequeno quarto. Enquanto isso, o casaco de trabalho poído de Paulo exibia o fantasma de nódoas de óleo que nenhuma lavagem, por mais vigorosa que fosse, conseguia apagar completamente. O perfume de Sandra Alves chegou antes dela, uma nuvem floral e cara que se instalou no assento adjacente com o tipo de suspiro que dizia tudo o que os seus lábios perfeitamente pintados não precisavam de articular. Realmente deviam ter secções separadas, murmurou ela para o seu telemóvel de última geração, os olhos a deslizar pelas mãos calosas de Paulo como se fossem algo contagioso, uma doença a ser evitada. O sorriso da assistente de bordo, Filipa, fraturou-se nos cantos quando ofereceu a Paulo a toalha quente, uma fissura capilar na sua fachada profissional. Paulo absorveu tudo em silêncio. Os olhares, os sussurros, a distância cuidadosa que os outros mantinham. O seu maxilar contraiu-se apenas uma vez, quando o seu polegar traçou a inscrição desbotada na pulseira de aço que circundava o seu pulso. Ceifeiro 6. 2 palavras que outrora significaram tudo, agora escondidas sob a manga de um homem que o mundo aprendera a ignorar. Mas a 10.000 metros de altitude, numa pista militar que nenhum deles ainda conseguia ver, uma verdade aguardava informação. E quando essa verdade se levantasse para Saudé, todos naquela cabine, especialmente Sandra Alves, aprenderiam que o custo de um assento não significa nada comparado ao preço que alguns homens pagam em silêncio. Paulo deixara de se explicar há anos. As pessoas viam o colarinho desfiado e as sapatilhas de marca branca e faziam os seus julgamentos. Diogo pressionava o nariz contra a pequena janela, o seu avião de caça de brincar firmemente agarrado. Um achado de uma loja de segunda mão de há 3 anos. Na mesma semana em que Paulo vendera o seu blusão de voo para pagar os uniformes do infantário. Aquele blusão tinha o seu indicativo de chamada bordado no peito. Ceifeiro 6. A pulseira de aço no seu pulso ostentava a mesma gravação, um presente da sua mulher no dia em que fora nomeado líder de esquadrilha, na altura em que o futuro parecia sólido em vez de fumo. A conversa de Sandra ao telemóvel continuava, um zumbido monótono sobre projeções trimestrais, empreiteiros incompetentes, contratos de defesa. A sua empresa fornecia sistemas de aviónica à Força Aérea Portuguesa. Ela falava dos pilotos como pontos de dados, das aeronaves como carteiras de investimento. Nenhuma reverência pelos seres humanos que aquelas máquinas transportavam para casa, para as suas famílias que os esperavam. A assistente de bordo Filipa regressou com os menus, entregando primeiro o de Sandra antes de hesitar em frente a Paulo. O senhor vai jantar conosco hoje? A pergunta carregava uma dúvida não dita. Paulo encontrou o seu olhar firmemente. Ambos vamos querer o frango. Obrigado. Diogo mexeu-se, os olhos cinzentos da mãe abrirem-se por um instante antes de o sono reclamar novamente. Sandra terminou a chamada e avaliou o que a rodeava com um olhar de inventário que reduzia tudo a etiquetas de preço. Os seus olhos pousaram no brinquedo de Diogo. Essas coisas são tão barulhentas quando as crianças brincam com elas. Uma vez, suportei um voo de 5 horas ao lado de uma criança que não parava de fazer barulhos de avião. Ela riu-se, um som como cubos de gelo a tilintar num copo de cristal. O empresário do outro lado do corredor riu-se em solidariedade. Paulo absorveu o golpe como sempre fazia, focando-se no calor do seu filho contra o seu ombro. Defender-se só dava munição às pessoas. Era melhor ficar calado, ficar pequeno, ficar invisível em espaços que deixavam claro que ele não pertencia ali. Os motores começaram o seu zumbido pré-voo, um som que antes emocionava Paulo até aos ossos. Agora, apenas lembrava de tudo o que tinha perdido. Este era um Boeing 737, um modelo do final dos anos 2000. Ele conhecia cada som e sistema dos seus meses como consultor civil, a projetar procedimentos de emergência para esta exata aeronave. Esse trabalho pagara 2 meses de renda e o dentista do Diogo antes de o contrato terminar, e ele regressara a consertar carros na oficina Auto Rápido, onde a única coisa que voava era a ocasional chave de bocas. O comandante anunciou o tempo de voo para Lisboa. Paulo interrogou-se se o homem teria treino militar ou se teria subido na aviação civil, aprendendo em pequenos Cessnas em vez de rasgar os céus ao dobro da velocidade do som. A descolagem chegou com a pressão familiar da aceleração. A mão de Diogo encontrou a do pai, apertando-a com força enquanto o chão se afastava e o mundo se inclinava para as nuvens. Paulo tinha voado esta rota dezenas de vezes na sua vida anterior. Agora, via-a como um turista, distante e desconectado, um lugar ao qual pertencera, mas que já não conseguia aceder.
Sandra pegou no seu tablet, os dedos movendo-se com eficiência corporativa por folhas de cálculo e cronogramas de projetos, números que representavam mais dinheiro do que Paulo veria em toda a sua vida. Ela ergueu uma parede de ocupação que dizia que era demasiado importante para coisas triviais como a ligação humana. Paulo conhecera pessoas como ela durante os seus anos de uniforme. Empreiteiros que visitavam as bases com malas de marca, tiravam fotos com jatos que nunca pilotariam e depois queixavam-se das acomodações. Tratavam os militares como obstáculos entre eles e as margens de lucro. A assistente de bordo regressou com as bebidas. A água com gás de Sandra chegou num copo de vidro verdadeiro, enquanto o café de Paulo veio num copo de papel normal com uma tampa de plástico. Pequenas distinções que se somavam a mensagens maiores sobre quem importava. Diogo bebia o seu sumo cuidadosamente, os olhos fixos nas nuvens. Pai, sussurrou ele. Achas que a mãe nos consegue ver daqui de cima? A pergunta aterrou no peito de Paulo como estilhaços. Ele respirou fundo e lentamente. Acho que ela nos consegue ver de qualquer lado, campeão. É assim que o amor funciona. Sandra olhou para eles, curiosidade ou interesse mórbido a tremuluzir no seu rosto. Paulo sentiu o olhar dela a avaliá-lo e a descartá-lo simultaneamente. Ela via as nódoas de óleo e assumia incompetência, as roupas de segunda mão e assumia preguiça, o silêncio e assumia um vazio interior. O que ela não via era o homem que ele fora antes de o luto e o trauma o terem esculpido nesta versão mais silenciosa. As horas incontáveis em simuladores, as decisões de uma fração de segundo que tinham salvado vidas. A perícia que ainda vivia nas suas mãos, mesmo quando o mundo se recusava a reconhecê-la. O voo estabilizou em altitude de cruzeiro. Diogo voltou ao seu brinquedo, movendo-o em loopings cuidadosos sobre a sua mesa de tabuleiro, os efeitos sonoros agora quase inaudíveis após o desagrado de Sandra. Paulo observava o seu filho a brincar e sentia a dor familiar da inadequação. Ele devia dar mais a este rapaz. Roupas melhores e brinquedos mais novos, uma casa sem manchas de umidade nos tetos. Mas tudo o que tinha era amor e presença e uma recusa teimosa em deixar que a vergonha o diminuísse. O tablet de Sandra tocou com uma chamada recebida. Sim, estou a rever o contrato agora. As especificações são completamente inaceitáveis. Não me interessa a reputação deles. Se não conseguem cumprir os nossos padrões de qualidade, não ficam com o contrato. Estamos a falar de equipamento militar, não de brinquedos. Ela enfatizou a última palavra com um desdém particular, e Diogo encolheu-se ao lado do pai, compreendendo que ele e o seu amado jato tinham sido reduzidos a metáforas de inadequação. O maxilar de Paulo cerrou-se. Mas o que conseguiria ao defender o seu filho? Sandra ofereceria desculpas vazias, e Diogo aprenderia que as palavras do seu pai não tinham peso aqui. Então, Paulo puxou o seu filho para mais perto, uma mensagem silenciosa de que eles tinham ao outro, mesmo quando o mundo insistia que não tinham nada. A voz do comandante regressou, mas algo no seu tom tinha mudado. Uma tensão que o ouvido treinado de Paulo detetou imediatamente. Senhores passageiros, vamos fazer uma aterragem não programada na base aérea de Monte Real devido a um problema técnico. Nada para se alarmarem, apenas uma medida de precaução. Tripulação de cabine, preparem a cabine. Os dedos de Sandra congelaram, a sua compostura polida a estalar. Outros passageiros pegaram nos telemóveis, a sua irritação palpável, mas Paulo sentiu um reconhecimento frio a instalar-se nos seus ossos. Problemas técnicos que exigiam aterragens militares não eram triviais. O piloto estava a manter a calma para os passageiros, mas Paulo ouviu o subtexto. Algo suficientemente sério para anular os protocolos padrão. Diogo olhou para cima, os olhos arregalados. Está tudo bem, pai. Paulo suavizou a preocupação no seu rosto. Está tudo bem, campeão. Só vamos por um caminho diferente para casa. A descida começou mais acentuada do que o normal, e as mãos de Paulo queriam alcançar controlos que não estavam lá, a memória muscular a sobrepor-se ao bom senso. Ele conseguia sentir o piloto a trabalhar mais do que devia, provavelmente a lutar com problemas hidráulicos ou impulso assimétrico. Os outros passageiros não notaram, mas Sandra agarrara-se ao apoio de braço, os nós dos dedos brancos, o seu tablet caro esquecido. Por um momento, ela era apenas mais um ser humano a confrontar a mortalidade, despojada da armadura que a riqueza proporcionava. As rodas tocaram o solo com mais força do que o ideal, mas de forma controlada, e o avião desacelerou com o zumbido do impulso reverso. Aplausos irromperam, aquele alívio nervoso que as pessoas expressam quando tiveram medo sem o admitir. Paulo não aplaudiu. Estava demasiado ocupado a catalogar cada som, cada vibração, o seu cérebro a percorrer listas de verificação pós-voo que não usava há anos, mas que não conseguia esquecer. A base aérea de Monte Real estendia-se para além das janelas. Hangares e edifícios de manutenção, torres de controlo e instalações de radar.
O caos organizado de uma infraestrutura militar projetada para a prontidão. Paulo sentiu algo estalar no seu peito. Uma porta que mantivera trancada durante 5 anos. Este era o mundo do qual se afastara quando os pesadelos se tornaram demasiado altos e os médicos lhe disseram que já não estava apto para o serviço ativo. Diogo pressionou o rosto contra a janela, o jato de brincar esquecido enquanto olhava para as aeronaves reais à distância. Caças e transportes. A maquinaria da Defesa Nacional. Pai, sussurrou Diogo. Aqueles são F-16S. Paulo seguiu o olhar do seu filho, a garganta a apertar-se. Sim. F-16 Fighting Falcons, os caças mais avançados do arsenal português. Aeronaves que eu pilotei quando eram tão novas que o manual ainda estava a ser escrito. Um oficial fardado subiu a bordo, a sua presença a mudar a atmosfera de queixa civil para precisão militar. Ele conversou com a tripulação de voo e depois dirigiu-se aos passageiros com autoridade calma. Minhas senhoras e meus senhores, a nossa equipa de manutenção está a inspecionar a aeronave. Podem desembarcar e aguardar no nosso terminal de passageiros. Sandra já estava ao telemóvel, a voz áspera enquanto remarcava reuniões. Paulo ajudou Diogo com a sua mochila, movendo-se lentamente, relutante de uma forma que não conseguia nomear. Estar de volta a uma instalação militar fazia-o sentir-se como um fantasma a visitar o seu próprio funeral. Eles saíram para o sol brilhante do Ribatejo, o calor a atingi-los como uma parede após a cabine climatizada. O terminal era espartano e funcional, cadeiras de metal, máquinas de venda automática, janelas com vista para a linha de voo onde as aeronaves se encontravam em vários estágios de prontidão. Sandra reclamou uma cadeira perto de uma tomada, criando uma bolha de importância. Paulo encontrou um canto sossegado onde Diogo podia brincar sem incomodar ninguém, a sua própria atenção atraída para as janelas e para o mundo para além delas. Diogo espalhou-se no chão com o seu brinquedo, criando missões de resgate e batalhas aéreas, os seus efeitos sonoros suaves um contraponto às conversas dos adultos. Paulo sentou-se ao lado dele, de costas para a parede, deixando-se mergulhar na imaginação do seu filho, onde os heróis ganhavam sempre e ninguém te julgava pela tua roupa. Alguns passageiros olharam na sua direção, um homem num fato car sentado em alcatifa industrial com uma criança e um brinquedo de segunda mão. E Paulo conseguia ver os cálculos a acontecerem por trás dos seus olhos. Sandra olhou uma vez, a sua expressão a sugerir que tinha cheirado algo desagradável, e depois voltou para o seu telemóvel. Passou 1 hora, depois 90 minutos. As chamadas de Sandra aumentaram de volume. Ela posicionara-se como porta-voz não oficial das queixas dos passageiros, exigindo atualizações de pessoal sem autoridade para as fornecer e ameaçando com ações legais. Paulo observava esta performance com o distanciamento de alguém que já vira emergências reais. Sandra estava aterrorizada por baixo da raiva, aterrorizada por ser impotente, por estar sujeita a forças para além do seu controlo. Riqueza e estatuto não conseguiam consertar um avião avariado. Então, ela fazia o que pessoas como ela faziam sempre, tentava comprar a sua saída com volume e indignação. Diogo tinha abandonado o seu brinquedo pelas janelas. Mãos pequenas pressionadas contra o vidro enquanto observava uma equipa de F-16 a trabalhar com movimentos precisos. Paulo ficou ao lado do seu filho, a atenção capturada por detalhes que não conseguia evitar catalogar. Os ângulos dos estabilizadores, a verificação do compartimento de armas, a inspeção da entrada de ar. Ele conhecia cada centímetro daquela aeronave, levará aos seus limites, confiará a sua vida à sua engenharia. É o avião mais fixe de sempre, disse Diogo. Paulo sorriu apesar de si mesmo. Sim, campeão. É mesmo. Atrás deles, a última conversa de Sandra tinha atraído atenção. Não me interessam os protocolos, dizia ela. Tenho uma reunião com o Departamento de Aquisições do Ministério da Defesa Nacional que não posso perder. Certamente alguém tem autoridade para arranjar transporte alternativo. Ela encurralara um tenente com toda a força da sua arrogância corporativa. O jovem oficial mantinha a compostura profissional. Minha senhora, compreendo a sua frustração, mas precisamos de seguir os procedimentos de segurança adequados. O rosto de Sandra curou. Sabe quem eu sou? A minha empresa fornece metade dos sistemas de aviónica que a sua preciosa força aérea usa. Eu podia fazer um telefonema. E ela parou ao meio da frase quando algo por cima do ombro do tenente lhe chamou a atenção. 3 pilotos tinham entrado no terminal em fatos de voo, dirigindo-se às máquinas de venda automática com uma camaradagem casual de esquadrilha. Paulo sentiu-se a endireitar involuntariamente. Ele conhecia estes homens, não individualmente, mas coletivamente. A cultura de onde vinham, o treino que os moldava, os códigos não ditos. Um deles, um major com fios de cabelo grisalho, olhou em volta do terminal com olhos avaliadores, treinados para detectar ameaças e oportunidades em segundos.
O seu olhar passou por Sandra, por outros passageiros, e depois parou, fixo em Paulo. Algo cintilou na sua expressão. Depois, os seus olhos desceram para o pulso de Paulo, para a pulseira de aço que se tinha deslocado, expondo apenas o suficiente da gravação para ser visível. Toda a postura do major mudou. Ele disse algo rápido aos seus companheiros e depois caminhou diretamente na direção de Paulo com determinação. Paulo sentiu o seu ritmo cardíaco acelerar, aquela velha resposta de luta ou fuga a ativar-se. Diogo sentiu a mudança e aproximou-se, instinto protetor. O major parou a uma distância respeitosa, os olhos movendo-se da pulseira de aço para o rosto de Paulo e de volta. Desculpe, meu senhor. Não quero ser inconveniente, mas ele gesticulou em direção ao pulso de Paulo. Esse indicativo de chamada é seu, ou está a usar a pulseira em memória de alguém? A pergunta pairou no ar, respeitosa mas direta, dando a Paulo a opção de desviar. À volta deles, o terminal ficara em silêncio. Sandra parara a meio da sua queixa. A garganta de Paulo parecia lixa. Ele não dizia o seu indicativo de chamada em voz alta há anos. Não reivindicara essa identidade desde os papéis da passagem à reserva. Mas algo sobre este momento, estar numa base militar com o seu filho ao lado e aquele F-16 visível através da janela, fazia com que mentir parecesse uma traição. A sua voz saiu rouca, marcada pelo desuso. É meu. Ceifeiro 6. A expressão do major mudou através de várias emoções, aterrando em algo como admiração misturada com respeito. Ele endireitou-se em sentido, a mão a subir rapidamente numa saudação crispada. Meu capitão, é uma honra. Os seus dois companheiros aproximaram-se, a postura casual a evaporar-se. Um deles, um capitão que parecia mal ter idade para se barbear, olhava para Paulo como se tivesse acabado de ver uma lenda sair de um livro de história. O outro, um tenente-coronel com fitas de condecorações, ficara muito quieto, os olhos aguçados com reconhecimento. Paulo levantou-se lentamente, o corpo a lembrar-se do protocolo, mesmo enquanto a sua mente se esforçava por acompanhar. Retribuir uma saudação sem uniforme parecia errado, mas não a retribuir parecia pior. Ele levantou a mão no gesto que outrora fora tão natural como respirar. O terminal transformara-se noutra coisa. Já não era um espaço civil, mas militar, governado por regras diferentes. Sandra estava a olhar, o telemóvel esquecido. As queixas anteriores tornadas insignificantes por um ritual que ela não compreendia, mas cujo peso conseguia sentir. O major baixou a sua saudação, mas não quebrou o contacto visual. Meu capitão, eu voei a minha missão de qualificação com a capitão Sousa. Ela falava de si a toda a hora. Dizia que era o melhor líder de esquadrilha que alguma vez teve. O nome atingiu Paulo como um golpe físico. Capitão Carla Sousa, a sua ala, a sua mulher, a mulher que morrera num acidente de treino enquanto ele estava em terra devido a uma lesão, incapaz de voar em perseguição por ela, incapaz de fazer outra coisa senão ouvir o rádio enquanto o seu jato avariava e a sua voz permanecia calma até ao fim. Diogo ficara em silêncio ao lado do pai, a processar que algo importante estava a acontecer. A mão de Paulo encontrou o ombro do seu filho, ancorando-se. A capitão Sousa era minha mulher. A expressão do major desmoronou-se em compreensão, as peças encaixarem-se. As roupas civis, a criança. A razão pela qual Ceifeiro 6 estava sentado no chão de um terminal em vez de liderar uma esquadrilha. Lamento, meu capitão. Eu não sabia. Paulo abanou a cabeça. Não tinha como saber. Já foi há muito tempo. O tenente-coronel Manuel Silva deu um passo em frente, a voz gentil. Meu capitão, o que o traz a Monte Real? Paulo gesticulou em direção ao terminal. O nosso voo teve problemas mecânicos. Estamos à espera para continuar para Lisboa. Os pilotos trocaram olhares. O capitão Gonçalo Correia falou, um sorriso a fazê-lo parecer mais novo. Meu capitão, esteve no exercício Sagres, certo? Fez parte da equipa que desenvolveu o manual tático atual para apoio aéreo próximo. Paulo piscou os olhos, surpreendido. Isso foi há 8 anos. Como é que? O rosto do capitão abriu-se num sorriso ainda maior. Meu capitão, esse ainda é o manual que usamos. Os seus cenários são lendários. Estudamos as gravações das suas missões no treino avançado. Este é o Ceifeiro 6. O Ceifeiro 6. O major interrompeu-o com um olhar, um lembrete de que algumas coisas permaneciam classificadas, mas o estrago estava feito. Outros passageiros estavam a observar agora. A observar verdadeiramente, a tentar reconciliar o homem que tinham descartado com a imagem que estes pilotos pintavam. Sandra ficara pálida,
O desdém anterior a transformar-se em algo que poderia ser vergonha ou uma percepção crescente de que passara 2 horas a insultar alguém cujas botas não estava qualificada para engraxar. O tenente-coronel olhou em direção às janelas. Meu capitão, gostaria, juntamente com o seu filho, de ver a linha de voo. Temos cerca de 1 hora antes do nosso próximo briefing. Alguns elementos da esquadrilha gostariam de o conhecer. Foi formulado como uma pergunta, mas Paulo ouviu a oferta mais profunda, um regresso temporário ao mundo que deixara para trás. Uma oportunidade de mostrar a Diogo o homem que o seu pai costumava ser. Paulo olhou para o seu filho, que o encarava com espanto e confusão. Queres ver um jato de caça a sério de perto? A resposta de Diogo foi imediata e entusiasta. Os pilotos sorriram, um calor genuíno que o pessoal militar reserva para os seus e para as crianças, os dois grupos que juraram proteger. Eles emergiram para a placa. O calor ribatejano envolveu-los. O cheiro a combustível de jato e betão quente tão familiar que fez o peito de Paulo doer. Diogo saltitava nas pontas dos pés, o cansaço esquecido. O F-16 era mais impressionante de perto. Linhas angulares projetadas para eludir o radar. A sua forma, uma ameaça para os inimigos e uma promessa para os aliados. A equipa de terra interrompeu as suas tarefas, curiosa. O capitão correu à frente até à chefe de equipa, explicando algo que fez as sobrancelhas da sargento mais velha se erguerem. Ela virou-se para olhar para Paulo, estudou, depois acenou com a cabeça e fez-lhe sinal para avançarem. Diogo aproximou-se da aeronave com reverência, a mão pequena a estender-se, mas sem chegar a tocar. A chefe de equipa, uma mulher nos seus 40 com divisas de sargento-chefe e uma fita com o nome Santos, agachou-se ao nível de Diogo. Gostas de jatos, miúdo? Diogo acenou, sem palavras. A chefia Santos sorriu. Este é o melhor. Queres saber um segredo? Este jato, número de cauda 775, foi pilotado por um dos melhores pilotos que a Força Aérea já teve. Um tipo chamado Ceifeiro 6. Os olhos de Diogo arregalaram-se. Ele olhou para o pai, depois de volta para a chefia Santos. Esse é o meu pai. É o nome dele. A expressão de Santos mudou para algo mais profundo. Ela endireitou-se, olhou para Paulo como deve ser, as roupas gastas, os olhos cansados, a pulseira de aço. É verdade. Paulo acenou, incapaz de confiar na sua voz. A chefia Santos estudou por mais um momento. Sargento-chefe Santos. Eu era a chefe de equipa desta ave durante a missão internacional. O capitão trouxe-a de volta com metade dos sistemas em baixo e 1 metro de uma asa a menos. Eu não achava que fosse possível. A memória regressou derrompante. Os avisos do cockpit a gritarem. A Carla no rádio a guiá-lo porque ela conseguia ler o seu voo melhor do que ninguém, a sua voz firme enquanto Paulo lutava contra os controlos e a física. Ele fora responsável pela vida de 6 membros da tripulação naquele dia. Quando finalmente aterraram, rodeados por veículos de emergência, Paulo ficara sentado, incapaz de se mover. A Carla subira e tirara-o ela mesma, abraçara-o enquanto ele tremia. 3 meses depois, ela partira. Santos gesticulou para a sua equipa, que trouxe uma escada de manutenção. Queres ver o cockpit, miúdo? O rosto de Diogo respondeu antes que as palavras pudessem. O major Rui Fernandes ajudou a levantar Diogo para a escada. O rapaz subiu com determinação cuidadosa, a mão do pai firme nas suas costas. A canópia fora aberta para manutenção, e Diogo desapareceu dentro do cockpit. Paulo seguiu, o corpo a lembrar-se da subida, da colocação exata das mãos dos pés. Diogo estava a tocar em tudo. O manche, o acelerador, os ecrãs. Pai, sussurrou ele. Tu pilotaste isto? A sério? Paulo sentou-se na borda do cockpit, perto o suficiente para segurança, longe o suficiente para o deixar explorar. Sim, campeão. Pilotei mesmo. Sandra tinha-os seguido para a placa. Mantendo a distância, mas incapaz de desviar o olhar. Ela abandonara o seu telemóvel e a sua raiva, ambos tornados irrelevantes. Paulo viu-a ali de pé, de braços cruzados, as suas roupas caras a marcá-la como estranha a este ambiente de uma forma que a sua pobreza nunca poderia. O dinheiro não significava nada aqui. O que importava era a competência e coragem e a vontade de sacrificar tudo pela pessoa ao teu lado. Moedas com as quais ela não negociava. Valores que o seu mundo a ensinara a descartar. Ela construíra um império com contratos de defesa enquanto via os defensores com desprezo, nunca compreendendo que as máquinas que vendia eram apenas tão boas quanto as pessoas que as pilotavam. Agora, ela estava a observar uma dessas pessoas a mostrar ao seu filho um legado que ela nunca compreenderia.
o olhar no seu rosto sugeria que ela estava a começar a entender o quão mal tinha calculado o valor das coisas. O tenente-coronel Manuel Silva deu um passo em frente. Meu capitão, a esquadrilha ficaria honrada se juntasse a nós na sala de briefing. Há pessoas que gostariam de o conhecer. Era outra porta a abrir-se para um passado que Paulo tentara selar, mas Diogo olhava para ele com tanto orgulho que Paulo deu por si a acenar. Eles desceram. A mão de Diogo apertada na do pai. A chefia Santos agarrou o braço de Paulo. Meu capitão, não sei o que o trouxe aqui hoje, mas fico contente que tenha acontecido. Estes miúdos precisam de ver aquilo em que se estão a tentar tornar. Alguém que o viveu e sobreviveu e carrega as cicatrizes. Ela fez uma pausa. Alguém que escolheu continuar quando tudo dizia para desistir. A caminhada até à sala de briefing pareceu uma viagem no tempo. Paulo conseguia navegar nesta base de olhos vendados, os pés a encontrar caminhos que a sua mente esquecera. Diogo tagarelava ao seu lado, perguntas sobre jatos e voar e como era ir tão rápido. Paulo respondia, a voz a encontrar força. As portas da sala de briefing abriram-se e as cabeças viraram-se. Talvez 15 pilotos lá dentro, alguns a prepararem-se para voos, outros em debriefing. Atenção, alguém gritou, e a sala entrou em sentido. O tenente-coronel levantou uma mão. À vontade. Este é o capitão Paulo Pereira, indicativo de chamada Ceifeiro 6. Alguns de vós estudaram as suas missões. Todos vós beneficiaram das suas inovações táticas. A sala ficou em silêncio. Paulo sentiu 15 pares de olhos a avaliá-lo, a medi-lo, a tentar reconciliar o indicativo de chamada lendário com o homem em roupas de trabalho manchadas a segurar a mão de uma criança. Um jovem tenente levantou a mão timidamente. Meu capitão, é verdade que completou o exercício Sagres com um rácio de 50-0. Paulo piscou os olhos. 51-0, mas isso foi há muito tempo. O capitão Gonçalo Correia abanou a cabeça. Meu capitão, com o devido respeito. Não é um mundo diferente. Estamos a levar por diante o que o capitão começou. Uma major inclinou-se para a frente. Meu capitão, a manobra defensiva que desenvolveu, a manobra do ceifeiro, salvou-me a vida no ano passado durante um acidente de treino. O meu instrutor fez-me praticá-la até eu conseguir fazê-la dormir. Quando os meus sistemas hidráulicos falharam, a memória muscular assumiu o controlo. Ela levantou-se, pôs-se em sentido, saudou. Obrigado, meu capitão. Outros começaram a levantar-se, um por um, até toda a sala estar em sentido. Um tributo silencioso que dizia mais do que palavras. Paulo sentiu algo quebrar dentro dele. Uma barragem construída de luto e vergonha e a convicção de que ele falhara por ter sobrevivido quando a Carla não sobreviveu. Diogo puxou a sua mão, confuso, mas a compreender que algo importante estava a acontecer. Paulo puxou o seu filho para perto, a precisar daquela âncora. Quando falou, a sua voz mal se ouvia. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho. O mesmo que todos vós. O major deu um passo em frente. Meu capitão, essa é a questão. Fez o seu trabalho melhor do que alguém pensava ser possível. Depois, afastou-se quando teve de o fazer, e ainda está aqui. Ainda de pé. Ainda a criar esse rapaz, certo? Isso não é fracasso. Isso é vitória. Um coronel entrou, a sua presença a mudar a atmosfera de informal para oficial. Alguém o informou em sussurros e a sua expressão transformou-se em respeito. Ele atravessou a sala até Paulo, a mão estendida. Coronel António Pires, comandante da esquadra. É uma honra, capitão Pereira. Paulo apertou-lhe a mão, notando que o coronel usava a sua patente apesar das roupas civis. Apenas Paulo está bem, meu coronel. Já não estou no ativo. Pires abanou a cabeça. Uma vez capitão, sempre capitão. Isso não muda. Ele olhou para Diogo. Este é o seu rapaz. Paulo acenou. Diogo, tem 6 anos. Quer ser piloto. Pires agachou-se ao nível de Diogo. É verdade, rapaz. Diogo acenou timidamente. Como o meu pai. E como a minha mãe. A expressão de Pires vacilou. A sua mãe também era piloto. A mão de Paulo apertou o ombro de Diogo. Capitão Carla Souza. Ela morreu num acidente de treino há 6 anos. A energia da sala mudou. A celebração deu lugar a algo mais solene. Estas pessoas compreendiam a perda. Todos eles conheceram alguém que não voltou. Todos carregavam nomes que viviam para sempre no silêncio entre as missões. Pires levantou-se, a sua postura formal. Capitão Souza, conhecia o seu trabalho.
Foi fundamental no desenvolvimento dos atuais protocolos de guerra eletrónica. Lamento a sua perda. A Força Aérea perdeu 2 oficiais excepcionais nesse dia. Um para a morte, outro para o luto. Foi o reconhecimento de que a partida de Paulo não fora cobardia, mas sobrevivência. Que por vezes a coisa mais corajosa que um guerreiro podia fazer era depor as armas e aprender a viver novamente. Diogo pressionou-se contra a perna do pai. O coronel tomou uma decisão. Capitão Pereira, gostaria de falar com os meus pilotos. Partilhar uma perspectiva que não vem dos manuais. Paulo hesitou, mas pensou na Carla. Em como ela sempre o incentivara a partilhar o que sabia. Não tenho a certeza do que lhes poderia dizer. Pires sorriu. Diga-lhes como é depois. Depois de a carreira terminar, e de ter de descobrir quem se é quando voar não é uma opção. Eles precisam de ver que é um depois, e que vale a pena lutar por ele. Diogo instalou-se numa cadeira com o seu jato de brincar. Paulo ficou à frente, sentindo-se exposto. No ar, ele tinha treino e procedimentos. Aqui, ele tinha apenas a sua verdade. Eu nunca quis deixar de voar, começou Paulo. Saí porque o meu cérebro deixou de cooperar. Porque os pesadelos se tornaram tão maus que eu não conseguia confiar em mim mesmo no cockpit. Perder a Capitão Sousa partiu algo em mim. Culpava-me, embora o inquérito ao acidente dissesse que eu não o poderia ter evitado. A sua voz quebrou. Os médicos chamaram-lhe culpa do sobrevivente. Eu chamei-lhe inferno. Durante 6 meses, não conseguia dormir. Não conseguia olhar para o céu sem ver o jato dela a cair. Tive uma escolha. Ficar, sentar-me a uma secretária, ver os outros fazerem o que eu amava, ou sair, tentar construir algo novo, focar-me no meu filho. Eu escolhi o Diogo. Escolhi estar presente em vez de ser importante. Alguns dias, essa escolha parece a missão mais difícil que alguma vez voei. Ele olhou para o jovem tenente. Aquele exercício não era sobre ser melhor. Era sobre recusar-me a perder. Cada alvo eliminado era alguém que não podia abater os meus alas. É isso que é ser piloto. Não é glória ou adrenalina, mas a recusa absoluta de deixar alguém para trás. Mas por vezes perdemos pessoas na mesma, e temos de encontrar uma maneira de viver com isso. Diogo observava o pai, a ouvir coisas que era demasiado novo para entender antes. Paulo interrogou-se que história o rapaz contaria a si mesmo sobre este dia. Trabalho como mecânico agora. Conserto carros para pessoas que mal reparam em mim. Recebo menos do que a minha perícia vale. O meu filho e eu vivemos num apartamento na periferia de Lisboa onde o aquecimento nem sempre funciona e fazemos compras em lojas de segunda mão e por vezes comemos cereais ao jantar. Por todas as medidas que a sociedade usa, sou um fracasso. Ele deixou essa palavra pairar. Mas eis o que aprendi. O fracasso é a vida vista do ângulo errado. Posso ter perdido a minha carreira, mas ganhei estar presente quando o Diogo der os seus primeiros passos para qualquer futuro que ele escolha. Posso ter perdido o respeito de pessoas que só te valorizam pelo que fazes. Mas ganhei a capacidade de ver quem alguém realmente é por baixo dos julgamentos superficiais. Posso ter perdido a identidade em torno da qual construí a minha vida. Mas ganhei a oportunidade de descobrir quem sou quando todos os títulos são retirados. O major falou. Meu capitão, arrepende-se de ter saído. Paulo considerou a pergunta honestamente. Todos os dias. Mas também não me arrependo de todo. Ambas as coisas são verdade. Sinto falta de voar como sentiria falta de respirar. Mas ver o Diogo crescer, ser o pai de que ele precisa. Isso vale o sacrifício. Não é mais fácil. Não é o que eu escolheria se o mundo me desse opções diferentes. Mas vale a pena. Ele gesticulou em volta. Agarrem-se a isto o máximo que puderem. Voem cada missão como se fosse a vossa última, porque um dia será. Mas lembrem-se, a vida depois de voar. Não é um prémio de consolação. É apenas diferente. Ainda difícil. Ainda requer coragem. Ele olhou para Diogo. E por vezes, se tiverem sorte, vem com um copiloto que faz a turbulência valer a pena. O coronel Pires levantou-se quando Paulo terminou, o seu aplauso a iniciar uma reação em cadeia. Não era uma cerimónia educada, mas um apreço genuíno. À medida que o som se desvanecia, Pires falou. Capitão Pereira, gostaria de lhe fazer uma oferta. Temos um programa de consultores civis para pilotos que deixaram o serviço ativo, mas ainda têm perícia. Ajudaria no desenvolvimento tático, talvez executasse cenários com pilotos mais novos. Em part-time, flexível em torno do seu trabalho atual e do horário do seu filho. Interessado.
Paulo sentiu a oferta aterrar como um caça a tocar o solo após uma longa missão. Sólida, real, possível. Não era voar, nunca seria voar, mas era um caminho de volta para o mundo que amara. O reconhecimento de que o seu conhecimento ainda tinha valor. Ele pensou no Diogo, em proporcionar algo melhor do que aquecimento avariado e jantares de cereais. Pensou na Carla, no que ela diria. Ela dir-lhe-ia para aceitar, para parar de se punir com a pobreza porque ele sobrevivera quando ela não. Sim, meu coronel. Estou interessado. A logística levou mais uma hora, papelada, verificações de antecedentes, agendamento. Outros pilotos revezavam-se a apresentar-se, partilhando histórias de como as inovações de Paulo se tinham filtrado através do treino. Quando regressaram ao terminal, Paulo sentia-se emocionalmente exausto, mas de alguma forma mais leve. Sandra ainda lá estava, à espera, a sua expressão elegível. Ela aproximou-se lentamente, como alguém a aproximar-se de um perigo que subestimara. Senhor Pereira. A sua voz perdera o desdém anterior, substituída por algo que poderia ser contrição. Devo-lhe um pedido de desculpas. Paulo esperou, sem facilitar as coisas. Diogo pressionou-se contra o seu lado, protetor. Sandra continuou, as palavras claramente difíceis. Julguei-o com base em coisas superficiais. As suas roupas, as suas circunstâncias. Estava errada. Clara e profundamente errada. Era um pedido de desculpas corporativo, ensaiado e cuidadoso, projetado para mitigar a responsabilidade. Paulo já ouvira o suficiente para reconhecer o padrão. A senhora não sabia, disse ele simplesmente. Sandra abanou a cabeça. Isso não é desculpa. Devia tê-lo tratado com decência básica, independentemente de tudo. Fui cruel consigo e com o seu filho. Lamento. O pedido de desculpas pairou entre eles. Paulo percebeu que ela estava à espera de perdão ou absolvição. Ele não lhe deu nenhum dos dois. Diogo, disse ele, vai ver aqueles modelos de aviões. O rapaz obedeceu, deixando-os a sós. Paulo virou a sua atenção para Sandra. Sabe o que mais me incomoda? Não que tenha sido rude comigo. Estou habituado a isso. Mas foi indelicada com meu filho. Fê-lo sentir-se pequeno e indesejado num espaço que ele tinha todo o direito de ocupar. Fê-lo sem pensar. Porque no seu mundo, pessoas como nós não importam o suficiente para serem consideradas. O rosto de Sandra curou. Eu sei, eu. Paulo levantou uma mão. Não estou interessado em desculpas. Mas estou interessado em saber se vai fazer melhor. Se ver-me a ser saudade vai mudar a forma como trata a próxima pessoa com roupas gastas, ou se vai simplesmente arquivar isto como uma exceção. Foi duro, mas Sandra magoara o seu filho. O desconforto dela era uma fração do que Diogo experienciava todos os dias. Sandra encontrou os seus olhos e, pela primeira vez, ele viu algo real, vergonha genuína, reconhecimento real do dano. Tem razão em tudo. Construí a minha identidade em torno de ser superior. Usei a riqueza como régua porque é quantificável e favorável a mim. Provavelmente fiz a centenas de pessoas o que lhe fiz hoje, e nunca pensei nisso porque elas não podiam revidar. Ela fez uma pausa. Gostaria de dizer que isto me transformou, mas isso seria outra resposta superficial. A mudança real leva tempo, mas posso começar por fazer melhor na próxima interação, até que tratar as pessoas com dignidade se torna automático. Foi a coisa mais honesta que ela dissera durante todo o dia. Paulo deu por si a acenar. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Começar onde estamos e tentar ser melhores amanhã. O representante da companhia aérea apareceu, anunciando que a aeronave estava autorizada a partir. Os passageiros agitaram-se, prontos para regressar às suas vidas normais, onde este interlúdio se tornaria uma anedota para jantares. Para Paulo, pareceu o oposto. Não uma partida da vida real, mas uma colisão entre duas versões de si mesmo que ele pensara estarem separadas para sempre. Embarcaram na mesma ordem em que tinham saído, mas tudo mudara. A assistente de bordo Filipa sorriu calorosamente para Diogo, perguntou-lhe se tinha gostado dos caças. Sandra sentou-se no seu lugar sem queixas ou chamadas telefónicas. Paulo instalou-se no 12F com o seu filho, o cor não mais nem menos caro do que antes, mas de alguma forma o assento parecia assentar de forma diferente, como se ele tivesse ganho o direito de o ocupar através de algo mais substancial do que um upgrade de cortesia. Diogo pegou no seu jato de brincar, mas apenas o segurou cuidadosamente, olhando para ele com uma nova compreensão. Pai, disse ele baixinho. Tinhas medo quando voavas a sério. Paulo pensou em mentir, em preservar a imagem heroica. Depois, pensou na promessa que fizera a Carla, dizer sempre a verdade ao Diogo. Aterrorizado, todas as vezes.
Mas ter medo não significa que não faças a coisa. Significa que a fazes na mesma porque alguém está a contar contigo. Diogo processou isto, o seu rosto jovem e sério. Como quando tomas conta de mim, mesmo quando é difícil. Paulo sentiu a garganta apertar-se. Sim, campeão. Exatamente assim. O seu filho encostou-se a ele, o jato de brincar agarrado entre eles como uma promessa. Acho que ainda és corajoso, pai. Mesmo sem o avião. Foi a declaração mais simples, proferida com a certeza de uma criança, e desfez algo em Paulo que estivera firmemente enrolado durante 6 anos. Ele passou o braço à volta do filho e permitiu-se sentir orgulho, não do passado, mas de quem estava a conseguir ser no presente. O voo para Lisboa foi sem incidentes. Paulo dormitou, os sonhos pela primeira vez não assombrados por aviões a cair e pela última transmissão da Carla. Em vez disso, sonhou com a sala de briefing, com pilotos em sentido, com o Diogo no cockpit do F-16 com todo o seu futuro à sua frente. Quando aterraram, Sandra foi a primeira a levantar-se. Mas antes de sair, ela parou no assento de Paulo, tirou um cartão de visita. A minha empresa, estamos sempre à procura de consultores com experiência operacional real. O trabalho é civil, mas significativo. Se estiver interessado, ligue-me. O pagamento é substancialmente mais do que o que ganha agora. Ela não esperou por uma resposta, apenas seguiu pelo corredor. Diogo viu o cartão. É da senhora Má. Paulo sorriu. Sim, campeão. Mas talvez ela esteja a tentar ser menos má. Era a interpretação mais gentil, possivelmente mais generosa do que Sandra merecia. Eles recolheram a sua única mala de lona do tapete rolante e dirigiram-se para o parque de estacionamento de longa duração. O Jeep de Paulo era um UMM Alter com 15 anos, com uma transmissão substituída e uma pressa a mantê-lo a funcionar. O UMM pegou à terceira tentativa, o motor a tossir para a vida com uma determinação relutante. Diogo apertou o cinto, arrumando o seu jato de brincar no tablier. Paulo ajustou o espelho retrovisor, vendo o seu reflexo. Mais velho do que se sentia, mais desgastado do que queria, mas de alguma forma mais sólido do que naquela manhã. A pulseira de aço apanhou a luz. Ceifeiro 6. Já não o definia, mas era parte dele. Um capítulo numa história ainda a ser escrita. A viagem para casa demorou 90 minutos através do trânsito de Lisboa. Paulo vivia num apartamento na periferia de Lisboa, onde a renda era barata. O seu prédio era bege, a desvanecer-se para a resignação, o estacionamento com buracos, o portão de segurança avariado. Paulo estacionou no lugar 17B, debaixo de uma árvore que deixava cair resina, mas fornecia sombra. Diogo estava cansado agora, a adrenalina a desaparecer. Paulo levou ao colo escadas acima, a mala de lona sobre um ombro, o peso do seu filho quente e confiante. O seu apartamento estava exatamente como o tinham deixado, pequeno e limpo, os móveis de lojas de segunda mão. Mas era a sua casa. Paulo fizera o seu melhor para o tornar acolhedor. As paredes tinham desenhos de giz de cera de Diogo, de jatos e figuras de palitos. O frigorífico tinha ímãs de todos os lugares que tinham visitado. O sofá estava afundado e a porta da casa de banho não fechava completamente, mas era deles. Ele deitou Diogo na cama, ainda maioritariamente vestido, demasiado cansado para o pijama. O seu filho adormeceu antes de Paulo acabar de puxar o cobertor. O jato de brincar agarrado como um talismã. Paulo ficou na ombreira da porta a observar o seu filho respirar, sentindo a onda familiar de amor e terror que vinha com ser o único responsável pelo bem-estar de outro ser humano. Na sala de estar, Paulo sentou-se no sofá afundado e pegou no telemóvel. 2 chamadas perdidas do seu chefe na auto rápido, provavelmente a perguntar-se por que tinha faltado ao seu turno. Uma mensagem do senhorio sobre a renda. Nada de ninguém que tivesse ligado apenas para saber como ele estava. Ele afastara sistematicamente toda a gente depois de deixar a Força Aérea. Era mais fácil estar sozinho do que ver a pena substituir o respeito. Mas agora, ao olhar para a sua lista de contactos vazia, Paulo interrogou-se se tinha feito a escolha certa. O isolamento protegia-o do julgamento, mas também da ligação, da possibilidade de algumas pessoas se terem importado para além da sua utilidade. Ele pensou nos pilotos hoje, em como o tinham tratado com honra apesar das circunstâncias, como tinham visto um valor que ele próprio não conseguia ver. Talvez fosse a altura de parar de se esconder. Talvez fosse a altura de reconstruir algo novo. Ele tirou o cartão de visita de Sandra do bolso. Listava uma dúzia de títulos e um número de telefone que provavelmente ligava a uma assistente que filtraria as chamadas. Ele conseguia imaginar a conversa. Mas também pensou no Diogo, no aquecimento avariado e nos jantares de cereais, no futuro que estava a tentar construir a partir de peças sobressalentes. O orgulho era caro.
Se a culpa de Sandra se pudesse traduzir em oportunidade para o seu filho, talvez valesse a pena fazer a chamada. Ele pousou o cartão na mesa de centro. Decisão adiada. Amanhã ligaria ao coronel. Amanhã enfrentaria o seu chefe. Amanhã descobriria a navegação. Esta noite, estava apenas cansado. O sono encontrou-o no sofá, o telemóvel a escorregar da sua mão. Ele sonhou que voava, mas não pesadelos. Neste sonho, ele estava a ensinar Diogo a manobrar os controlos. Mãos pequenas no manche enquanto as de Paulo pairavam por perto. A Carla também estava lá, não como um fantasma, mas como uma presença no assento do copiloto, a sorrir com orgulho. O céu estava limpo e infinito. O jato a responder ao toque de Diogo como se estivesse à espera. Quando Paulo acordou 3 horas depois, o sonho agarrava-se como uma névoa matinal, dissipando-se lentamente, mas deixando a sensação de que talvez o futuro não tivesse de ser definido pela perda. Talvez pudesse ser definido pelo que viria a seguir, pelas escolhas feitas a partir daqui, pela recusa em deixar que o final de um capítulo ditasse o valor de todo o livro. 6 meses depois, Paulo estava numa sala de conferências em Monte Real, a apresentar cenários táticos a pilotos séniores reunidos para treino trimestral. Ele aceitara a oferta do coronel, passara meses a reconstruir a ligação à aviação através do ensino. O trabalho pagava o suficiente para um apartamento melhor, onde o aquecimento funcionava e o Diogo tinha o seu próprio quarto. Ele não ligara a Sandra. O cartão dela ainda estava na sua mesa de centro, um lembrete de que algumas pontes não valiam a pena ser atravessadas. O trabalho de consultor era suficiente. Punha comida a sério na mesa. Comprava roupas novas ao Diogo. Permitiam luxos ocasionais como ir ao cinema. Mais importante, devolveu a Paulo um pedaço da sua identidade, lembrou de que tinha valor para além de apertar parafusos. Os pilotos tratavam-no com respeito, faziam perguntas, assumindo inteligência, ouviam porque reconheciam que a perícia vinha da experiência vivida e não da teoria. Diogo adaptara-se com a resiliência da infância. Fizera amigos na sua nova escola, juntara-se a uma equipa de futebol que Paulo treinava apesar de não saber nada sobre futebol, deixara de perguntar com tanta frequência sobre a mãe que mal se lembrava. O F-16 de brincar ainda estava na sua mesa de cabeceira, mas juntara-se a outros interesses. Livros sobre o espaço, um telescópio usado, sonhos que se estendiam para além de replicar a carreira do pai. Paulo observava o seu filho crescer e sentia um orgulho paternal misturado com consciência. Diogo estava a tornar-se na sua própria pessoa. Era assim que devia ser. Era o que a Carla teria querido. Não um filho preso pelo legado dos pais, mas uma criança livre para escolher o seu próprio caminho. Nos fins de semana sem deveres de consultoria, eles iam até à base e viam os jatos a descolar. O rugido, uma linguagem que ambos compreendiam. Diogo fazia perguntas técnicas cada vez mais sofisticadas. E Paulo respondia, partilhando o conhecimento que outrora definira a sua existência e que agora servia a um propósito diferente, a ligação com o seu filho. Os pilotos com quem trabalhava tornaram-se algo como amigos, relações construídas com base no respeito mútuo. Convidavam-no para eventos da esquadrilha, incluíam-no em encontros informais, tratavam-no como se ele ainda pertencesse, embora o serviço ativo tivesse terminado. Não era o mesmo que voar, nunca seria, mas era suficiente. Algumas noites, Paulo ainda tinha pesadelos. A voz da Carla no rádio, a sensação de impotência de estar em terra enquanto ela precisava dele, o silêncio após a sua última transmissão. Mas algumas noites, ele dormia até de manhã, sem ser perturbado. Essas noites pacíficas estavam a tornar-se mais frequentes, como se o seu subconsciente tivesse finalmente recebido permissão para sarar, para reconhecer que a sobrevivência não era uma traição, e que seguir em frente não era esquecer. Uma tarde, o telemóvel de Paulo vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem era de Sandra Alves. Senhor Pereira, espero que esta mensagem o encontre bem. A sua conversa há 6 meses motivou mudanças significativas na cultura da nossa empresa. Implementámos a triagem cega de currículos e iniciativas de diversidade. São pequenos passos, mas importam. Queria pedir desculpa novamente, de forma adequada, sem esperar nada em troca. O que fiz foi indesculpável, e estou a trabalhar para ser melhor. Não espero perdão, mas queria que soubesse que fez a diferença. Paulo leu-a 3 vezes, a tentar determinar se era genuína ou relações públicas sofisticadas. No final, não importava. Se Sandra tinha realmente mudado de comportamento, isso ajudava pessoas que ele nunca conheceria. Isso valia mais do que o cinismo. Ele digitou uma breve resposta. Obrigado pela atualização. Fico contente que algo de bom tenha resultado de um dia difícil. Ele enviou-a, depois apagou o contacto dela. O seu valor não vinha de ser o projeto de redenção dela.
Vinha de estar presente todos os dias para o seu filho, de ensinar pilotos que levariam o seu conhecimento para situações onde poderia salvar vidas. Da dignidade silenciosa de construir algo do nada. Naquela noite, ele foi buscar Diogo à escola e foram à sua carrinha de bifanas favorita para jantar, sentados na mesa de piquenique gasta enquanto o pôr do sol pintava o céu de laranja e roxo. Diogo falava do seu dia, um teste em que tivera uma nota excelente, uma disputa no recreio que ele mediara, planos para um projeto de ciências. Paulo ouvia e sentia-se grato pela beleza mundana da paternidade. Enquanto comiam, uma mulher aproximou-se, hesitante mas determinada. Usava o uniforme de uma loja, a etiqueta com o nome ainda presa. Desculpe interromper, mas eu estava naquele voo há 6 meses, aquele que aterrou na base aérea. O peito de Paulo apertou-se. A mulher, Senhora Catarina da Carrinha, continuou, a voz suave, mas sincera. Eu vi o que aconteceu com aqueles pilotos. Ouvi o que disse àquela mulher da empresa. Só queria agradecer-lhe. A minha filha e eu estávamos numa situação semelhante. Não temos muito e as pessoas tratam-nos como se fôssemos inferiores. Ver alguém enfrentar isso, ver aqueles pilotos reconhecerem o seu valor, deu-me esperança de que não somos invisíveis. Ela colocou a mão brevemente no ombro dele, depois afastou-se. Diogo olhou para cima. Quem era, pai? Paulo engoliu em seco. Apenas alguém a lembrar-me que nunca estamos tão sozinhos como pensamos, campeão. Eles terminaram as bifanas num silêncio confortável, do tipo que só existe entre pessoas que passaram por tempestades juntas. Na viagem para casa, Diogo adormeceu, a cabeça inclinada contra a janela, as luzes de Lisboa a pintar padrões no seu rosto. Paulo conduziu cuidadosamente, a pensar na estranha trajetória de 6 meses. Embarcara num avião como uma versão de si mesmo, diminuído, ignorado, convencido de que os seus melhores dias estavam para trás. Desembarcou como alguém diferente, não porque as circunstâncias externas tivessem mudado, mas porque fora forçado a confrontar o fosso entre quem ele era e quem os outros assumiam que ele era. Esse fosso sempre existira. Mas vê-lo reconhecido por pessoas cujo julgamento ele respeitava mudar algo fundamental. Ele já não estava apenas a sobreviver. Estava a construir. Não a vida que planeara, mas uma vida, no entanto, construída a partir de resiliência e amor e uma recusa teimosa em deixar que a perda tivesse a última palavra. De volta ao apartamento, Paulo deitou Diogo na cama, no seu próprio quarto. Beijou-lhe a testa, inspirou o cheiro de infância que não duraria muito mais tempo, e depois voltou para a sala de estar. A pulseira de aço no seu pulso apanhou a luz do candeeiro. Ceifeiro 6. O indicativo de chamada significava algo diferente agora. Não um memorial a quem ele fora, mas um lembrete de que a identidade podia expandir-se em vez de se contrair. Que as competências aprendidas numa arena podiam transferir-se para outra. Que o fim de uma missão significava simplesmente o início da próxima. Ele nunca mais voaria. Essa porta fechara-se permanentemente. Mas ele podia ensinar. Podia ser pai. Podia mostrar ao seu filho e aos pilotos que orientava e a estranhos em terminais que o valor existia independentemente da riqueza ou do estatuto ou de assentos de couro. Era um tipo diferente de voo, terrestre, mas não menos importante. Paulo pegou no telemóvel uma última vez, começou a digitar mensagens para pessoas que afastara. Antigos membros da esquadrilha, amigos de antes da morte da Carla. As mensagens eram simples. Olá, sei que já passou muito tempo. Estou melhor agora. Sem pressão para responder, mas queria que soubesses que estou aqui se quiseres retomar o contacto. Ele enviou-as sem pensar demasiado. Alguns responderiam, outros não. Não havia problema. O objetivo não era garantir resultados, mas abrir portas que ele pregara fechadas no luto. O sono veio mais facilmente naquela noite. Sonhos não perturbados por sirenes ou aviões a cair. Em vez disso, sonhou com Diogo a crescer, a ensiná-lo a conduzir e a vê-lo formar-se e, eventualmente, a deixá-lo partir para qualquer futuro que ele escolhesse. Sonhou com salas de aula cheias de pilotos, a aprender com os seus erros e triunfos. Sonhou com a Carla, não como um fantasma, mas como uma memória adoçada pelo tempo, ainda dolorosa, mas já não paralisante. E sonhou consigo mesmo. Não com o homem que fora ou que perdera ou que temia tornar-se, mas simplesmente com o homem que era. Imperfeito e a lutar e por vezes mal a aguentar-se, mas a aparecer na mesma, a pôr um pé à frente do outro, a recusar-se a deixar que o julgamento do mundo definisse o seu valor ou o futuro do seu filho. No sonho, alguém perguntou quem ele era, e ele respondeu sem hesitação. Paulo Pereira. Pai, professor, mecânico, sobrevivente. Antigo piloto. Futuro, o que quer que venha a seguir. Era suficiente. Sempre fora suficiente.
Ele apenas não o sabia até estar a 10.000 metros de altitude sobre Portugal. Uma saudação lembrou do que ele esquecera. Que o custo de um assento não significa nada comparado ao preço que alguns homens pagam em silêncio. E que por vezes ser ignorado é apenas a forma de o mundo testar se consegues ver o teu próprio valor quando mais ninguém o vê.